chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Boa noite, gente. Boa noite, família Evangelizar. Quero acolher todos vocês que nos acompanham no Brasil inteiro via satélite. Mas acolho também com muito carinho você que nos acompanha pelos canais abertos. São mais de 1.300 cidades, para ser mais preciso, 1.374 cidades nos acompanhando pelos canais abertos. Acolho você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Mês de setembro, mês da Bíblia. Vamos conhecer a palavra de Deus? Você que nos acompanha em uma das nossas capitais, são 14 capitais nos acompanhando pelos canais abertos, prepare agora o seu caderno, prepare a Bíblia, prepare a caneta. Vamos mergulhar na palavra de Deus. E com alegria quero acolher aqui Dom José Antônio Peruso, ele que é arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Dom Peruso, boa noite, seja bem-vindo. Olá, William, boa noite. Queridos telespectadores, telespectadoras, muito boa noite. Havia já um certo tempo que não nos encontrávamos aqui para o Conhecendo a Palavra. A pandemia alterou muitos dos nossos horários, dos nossos esquemas de preparação, da distribuição adequada do tempo de todos nós. Precisávamos evitar as aglomerações, a equipe se reduziu substancialmente, tudo ficou mais difícil, mas por causa da palavra aqui nos encontrávamos. É uma alegria saudar também toda a equipe, esta vez está um pouco mais numerosa, porque andávamos muito prudentes, fomos autorizados a alguma modesta facilitação. Quero saudar, olha aqui, os nossos colaboradores de sempre, o Vinícius, a Beth, com o seu coque apocalíptico, isto, e o Jean. Querido irmão telespectador, querida irmã telespectadora, estamos nos avizinhando no estudo do Apocalipse, daqueles temas que mais suscitam, em alguns casos, perplexidade. No caso do nas pessoas que se perguntam sobre o Apocalipse. Quem é a mulher vestida de sol? O tal do dragão? As bestas? O número 666? Ei, quanta curiosidade e também temores. Não será tudo isso que veremos hoje, mas estamos nos avizinhando. O nosso texto de hoje é Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 17. Mas o William, e você seja bastante comedido, não se entusiasme, quando chegar ao final do 9, você cessa, e para que nos detenhamos nesses versículos e seguiremos depois. Força, meninão, você também, aguarda um pouco. Ele está com muitos ímpetos, mas a gente já o freia. Já encontrou? Sim, mas eu falei 12, 1 a 17. Ah, tá. Vai. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava, entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Um grande dragão com cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7
diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão prostou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cedro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1270 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso da terra e seus anjos foram expulsos com ele. Então, sedutor foi expulso para a terra, William. Aqui precisamos, perdoe-me fazer esta correção, distrações nos alcançam sempre, também a mim, só que altera muito, não foi expulso da terra. Ele será expulso lá pelo caminho, lá pelo capítulo 18, 19, será expulso também da terra, mas agora foi expulso do céu para a terra. Antes que continuemos aqui, que nos mantenhamos nesses versículos 1 até 9, vamos recordar até onde tínhamos chegado, o que significara tudo o que fora apresentado antes, de maneira que, então, entendamos também o capítulo 12, que se integra numa sequência temática. Senão, incorremos no grande erro de separar textos, descontextualizá-los e interpretar como se fosse uma bicicleta a pedalar no ar. Não se sabe bem onde começou, que rumos segue, que percursos girou. Vamos lá. Vamos retornar. Capítulo 9. Se você tiver aí, por favor, use sua Bíblia. Retome-a. Capítulo 9. No capítulo 9, 1 a 12, vamos encontrar o poder do mal, do demoníaco, na história humana, uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Estrela. Se recorda, foi explicado, meu irmão, minha irmã, lá quando estudamos 9, 1 a 12, estrela não é necessariamente um astro que cai de lá de cima, como se terminasse num terrível cataclisma. Toda figura poderosa, homem de destaque, um imperador, um grande líder, era tido como estrela. Estrela, aqui uma menção ao poder imperial. Por isso, esta é a quinta trombeta, a estrela caiu e espalhou terror. Não esqueçamos, são sempre expressões simbólicas do poder do mal no mundo e na história. Isso lá no capítulo 9, nós queremos ver hoje o capítulo 12, mas precisamos então, aliás, foi o primeiro ai, 7 trombetas. As últimas das 7 é o primeiro ai. A antepenúltima, essa aqui é a quinta. Vamos dar mais um passo. E aí estamos recordando, eu estou no capítulo 9, versículo 20.
o que encontramos? Você pode ler, por favor? Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos não renunciaram sequer às obras de suas mãos. Ou seja, apesar de tantos flagelos, não houve nenhuma revisão por parte dos grandes líderes da história humana. Mantiveram-se renitentemente, renitente é ser teimoso, com uma teimosia maligna, mantiveram-se numa relação de desobediência à vontade de Deus e continuaram a exercer seu domínio, sua tirania, seu poder que escravizava. É sempre menção ao poder político e ao poder econômico. O livro do Apocalipse é uma crítica muito mordaz, com expressões bastante contundentes aos comportamentos de domínio e de domínio econômico, não porque aqui é de sistema de direita ou de esquerda, que no Brasil agora qualquer coisa é direita e esquerda, numa espécie de obtusidade hermenêutica que causa arrepios metafísicos. Uma estreiteza que parece que se tornou virtude ser pobre de inteligência. Não é este tipo de crítica que o autor do Apocalipse quer fazer, direita ou esquerda. Onde, com capital e com poder político, se causa sofrimento e dor, assim interpreta ao poder do mal em ação. Pois bem, estamos falando do capítulo 9, mas passemos agora ao capítulo 10 e o que temos no capítulo 10. Pode caminhar comigo, querido telespectador. O castigo final, a iminência do castigo final, porque o Apocalipse fala, sim, do destino da história. Quando soar a 7ª trombeta, então o mistério de Deus estará consumado. Você pode ler, por favor? 10, versículo 1. Não, eu me enganei. Quando soar a 7ª trombeta, então o mistério de Deus estará consumado. Mas o capítulo 10 tem a função de consolar o leitor, porque não apenas vai apresentar nos capítulos seguintes a ação do mal na história, mas vai, a imagem do livro, o leitor que come aquelas palavras são doces na boca e amargas no estômago. Quer dizer, doce é a palavra e a fidelidade ao Senhor, porém requer também a capacidade de perseverar em contextos de perseguição. Eis o amargo. Isso no capítulo 10. Vale o mesmo para o capítulo 11. Tem a mesma função, manter o leitor otimista a despeito de todas as adversidades e sofrimentos. Por quê? Porque a história final terá os traços das testemunhas, a vitória das testemunhas que se tiverem mantido perseverantes. Esta é uma tônica que começa no início do Apocalipse e vai até o final. Os que perseverarem, por mais que sejam adversas, também aterrorizantes inclusive, os fatos da história, e está escrevendo para uma comunidade em perseguição, não se trata aqui de ter uma vitória por este tempo e nos contextos e nos critérios de poder para falar de vitória. A vitória não é de quem é poderoso, a vitória e vitorioso é quem é capaz de perseverar. Podem até eliminar a vida, mas não serão capazes de mudar a liberdade de alguém em se manter fiel a Jesus Cristo.
São poderosos porque tiram a vida. São tão frágeis que não são nem capazes de alterar a convicção do discípulo em relação ao seu Senhor. O poderoso quase sempre é muito fraco. Só tem violência a contrapor. E então chegamos ao capítulo 12. Vamos aqui observar. Eu gostaria que você relesse o final do capítulo 11, por favor, William. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Então, vamos lá. Queremos começar no capítulo 12, mas capítulo 11 eu disse, era uma espécie de palavra confortadora, de ânimo. E nesse contexto, o vidente viu o templo de Deus que está no céu se abriu. Se o templo se abre, templo, casa de Deus. Se o templo se abre, então a porta está aberta. Então o leitor que crê pode ter acesso à casa onde Deus vive. Isto é, a esperança se renova. Deus está por perto. Seu templo está aberto e é acessível a quem crê. 11. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Já vimos em outros textos. Alguém é capaz de frear o relâmpago ou de impedir? Nem você, né, Beth? Não. Terremoto, trovão, imagem usual para empregada usualmente naquele tempo para falar dos poderes celestiais. Então, quem é capaz de controlar trovões, não seria capaz também de frear os violentos? Quem é capaz de determinar relâmpagos, ora sim, ora não, não seria capaz de frear a potência de quem quer destruir pessoas e grupos e fiéis? E ainda estamos aqui a olhar. Então começamos o versículo 1 do capítulo 12. Leia, William, o final do 19, o final do capítulo 11 e inicie o capítulo 12 sem qualquer interrupção. Acompanhe com o William, na sua Bíblia, aí na sua casa. Isso. Encontrou, não? Isso. 11, versículo o que, William? 11, versículo 19. 11, versículo 19. Acompanhe com ele, aí na sua Bíblia. Força, rapaz! O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, capítulo 11, versículo 19, o templo aberto no céu. O que tem lá nesse templo? Já vimos a Arca da Aliança. Opa! Se a Arca da Aliança está lá, Deus e se fez ver, então Deus continua aliado da humanidade. Estamos falando de esperança. E o que tinha lá então? Mulher, dragão. Você pode ler novamente, William? Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vestida com sol, luz.
e luz de grande brilho, o sol, símbolo da soberania, da glória de Deus. Uma mulher vestida, revestida, dotada, protegida, a veste protege o corpo. A mulher protegida pela glória e pelo poder de Deus. Afinal, se você olhar para o sol, você fica cego. Tão forte que é esta luminosidade. Ótimo. E o céu está aberto. É impressionante. Esta mulher, um grandioso mulher, vestida de sol, a lua sobre os seus pés, a cabeça, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Coroa de 12 estrelas. É a imagem do povo de Israel. 12 estrelas, as 12 tribos, os 12 patriarcas, e a mulher é a imagem do povo. É a personificação do povo de Israel. Como é? Como está? O que acontece com esta mulher? Vai ao versículo 2, por favor, William. Estava grávida e gritava, entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Estava grávida e gritava entre dores do parto, atormentada para dar à luz. A mulher, o povo de Israel, grávida, lá no templo, lá no céu. É o povo de Israel que percorre todos os caminhos dramáticos de serviço à vida e também de ser gerador do Messias. Este povo de Israel, deste povo de Israel, esta mulher, vai nascer o Messias. O vidente vê, o mundo está marcado por todos os domínios e terrores dos poderosos, por tragédias e pelas potências do mal, representadas pelo dragão. Mas esta mulher está para dar à luz. Mulher, povo de Israel, que vai gerar o Salvador. É este o sentido da mulher em dores de parto. O autor quer que o leitor compreenda, naquele conjunto de visões, que ele pretende que o seu leitor compreenda, naquele conjunto de visões, sobre tantas tragédias que experimenta o povo de Deus, aqueles cristãos do ano 100, depois de Cristo. Esta história de tantos males do mundo é impregnada de possibilidades de uma vida salvadora. Ele viu. As dores do parto é esta geração do Messias Salvador, é a isso que está a se referir. Pois bem, ela gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Dar à luz. Sim, as mães, as mulheres sabem. São momentos dramáticos, são horas angustiantes, é a vida e a morte que parecem estar muito vizinhas. Quando a criança nasceu, parece que tudo o que acontecera antes se tornara uma promessa feliz de uma experiência absolutamente esperançosa. A gente continua depois. Quero lembrar você que o nosso canal do YouTube, nós já atingimos 1 milhão de inscritos, mas você que ainda não se inscreveu, dá tempo você se inscrever. Nós temos mais de 18 mil vídeos ligados à evangelização, à vida, à dignidade da pessoa humana. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Vamos para o intervalo com música, voltamos já. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Estamos de volta, programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Nossa saudação para a Antônia, nos acompanhando aqui em Curitiba pelo canal 16, a Clara em Recife, nos acompanhando pelo canal 47, Messias em Paulinha, São Paulo, o Carlos em Campos Goytacazes, Rio de Janeiro, e o Felipe em São Paulo. Uma saudação a estes todos que acompanham, mencionados aqui, e os muitos mais, muito numerosos, pelo Brasil fora, que acompanham pela TV Evangelizar ou outros meios. Esperamos poder continuar com cuidado, com seriedade, com limpidez, também com honestidade administrativa, levar adiante o serviço evangelizador desta TV Evangelizar. Vamos dar um novo passo, e agora o versículo é o terceiro, capítulo 12, versículo 3. Leia, por favor, William, o segundo. 2 e 3. 12, 2 e 3. 2. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Um instante, esta mulher estava grávida, símbolo do povo de Deus, símbolo de Israel. Ela vai gerar, este povo vai gerar quem? Jesus, o Salvador, é filho, é um judeu. É filho das mais originárias e genuínas tradições judaicas. Um judeu vestiu-se de judeu e de judaísmo, o Filho de Deus, para, a partir de lá, fazer chegar a salvação a todos os povos. Não esqueçamos, nossa homenagem e gratidão dos cristãos ao povo judeu. Pois bem, estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Vai nascer, versículo 3. Depois apareceu outro sinal no céu. O leitor esperaria que ocorresse logo o nascimento, então, não é? E apareceu outro sinal no céu. Como é esse outro sinal? Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Ai, parece que abandonou o tema do parto de uma vida, que seria a mulher de 12 estrelas, ia parturir uma criança, legítima descendente das tradições do judaísmo e de Israel. Mas tá, dragão na cultura judaica, dragão serpente, era símbolo do poder do mal. É a linguagem do mal que se torna encarnada na história. Isso na cultura judaica. Na cultura grega, o fundo do mar, lá no abismo, era a residência dos dragões. E na mitologia grega, também símbolo do mal, a envenenar a história humana.
Já no Antigo Testamento, querido telespectador, querida telespectadora, por exemplo, no capítulo em Isaías 27:1, o Deus venceria definitivamente o poder do mal na história. E era representado, lá em 27:1, Isaías, era representado o mal pela serpente, vermelho. Lembra das cores, simbolismo das cores? O negro, morte. O verde, pestilência. O vermelho, violência. O branco, associado com a luz, vestes brancas, cores de quem pertence ao mundo celestial. O vermelho é sangue e violência. O dragão é portador do poder do mal. É o símbolo da maldade no mundo e na história. É vermelho, é violento, símbolo da guerra, dos homicídios, das injustiças, das divisões de toda a ordem, dos sofrimentos causados por razões de maldade. 7 cabeças. Se é dragão, fonte do mal, 7 cabeças está a ilustrar o poder desta malevolência. Quão poderoso é um dragão. E olhe, 10 chifres. É uma imagem tomada do capítulo 7 do Evangelho, do livro de Daniel. Mas chifre é sempre associado com força. E aqui, se é o chifre na cabeça do dragão, é a força hostil a Deus representada por este dragão. Não esqueça, você deve ter lembrado, deve se lembrar, meu irmão, minha irmã, o cordeiro imolado que estava em pé tinha 7 chifres. Na simbologia numerológica da cultura oriental, 7 é mais do que 10. Nós consideramos 10 em termos quantitativos mais do que 7. Mas, em termos simbólicos, 7 é perfeição e totalidade. Não é isso com o 10? 7 chifres, os do cordeiro, é um poder maior do que o do dragão. Todavia, aqui está o nosso dragão com sua potência destruidora a se apresentar de personificação do poder do mal, a se apresentar diante de uma mulher grávida. No céu. Céu aqui não é o símbolo, a residência de Deus. É mais uma menção dos espaços cósmicos para ilustrar que o mal está presente por todo lado. Olha o poder do mal no mundo. É isso que o evangelho, que o autor quer. Pretende que o seu leitor compreenda. Diademas, como é que é esse versículo 3? Tem diademas? Olha aqui, cabeças e nas cabeças 7 coroas. Todo o poder. Aqui é o símbolo: poder, domínio, riqueza, tirania. É poderoso o nosso não. Esse dragão aí, vamos ter que vencê-lo. O que tem no versículo seguinte? Vamos conseguir? Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. O povo de Deus, Israel. E a mulher aqui é a expressão, a linguagem feminina. Aliás, Israel, na língua hebraica, é feminino. É pova. Não existe pova, mas é feminino. O que na nossa língua, em português, é povo, lá era a pova. Vamos dizer nação? Pois bem, este dragão varria com sua cauda
uma terça parte das estrelas do céu. Estrela, nos Apocalipses, é sempre imagem de grandes nomes que ocupam o poder na história. O dragão influenciava grandíssima parte do poder atuando na história, das grandes potências que decidem sobre o futuro da humanidade. Também arrastou esse dragão muitos anjos ou seres celestiais. Anjo não é simplesmente aquelas figuras baixinhas, gordinhas, loirinhas, que batem as asas e andam voando em torno das cortes celestiais. Não, anjo quer dizer mensageiro. Os mensageiros de Deus, anjos de Deus. Os mensageiros do mal, anjos do diabo. Isto existe na cultura e na linguagem bíblica. Pois bem, esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Se o dragão é o poder do mal no mundo, o filho é filho do povo de Israel, que é uma referência ao Messias Salvador. O dragão quer destruir a vida e a história do Salvador no mundo. É a imagem que o autor, é a visão que ele tem. E o que vai acontecer? Se este filho do povo de Israel, o Messias Salvador, morrer, vencido pelo dragão, então não haverá salvação. Então não haverá Salvador? É decisivo que este filho desta mulher não fosse alcançado por esta pretensa onipotência draconiana. Draconiano é de dragão. Vamos ver o que vem aí ele envolve a história inteira, este poder do dragão. Vamos ver o versículo que vem a seguir, o que nos diz. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cedro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ela deu à luz um filho, varão. Aí está a menção, em linguagem apocalíptica, a mulher, povo de Israel, ofereceu para a história um filho que já tem, no ato do nascimento, já apresenta aqui o autor a sua identidade. Um menino. No livro do profeta Isaías, há uma imagem belíssima. O urso e o cabrito pastarão juntos na mesma pastagem, para indicar a história voltará à sua harmonia originária. E um menino até colocará a mão na cova da cobra venenosa e nada acontecerá, porque nos tempos messiânicos tudo será reintegrado à harmonia originária, pretendida desde sempre pelo Criador. Mas este menino, ele vai reger todas as nações. Este verbo reger, na origem, no texto grego original, não é reger, é pastoreará. Ele vai pastorear todas as nações. Reger vem de regra. Parece mais um administrador, um chefe, uma autoridade que tem poder de mando. Não é a melhor tradução. O texto grego é explícito, pastoreará.
O pastor, a imagem do evangelho, do quarto evangelho, de João especialmente, conduz as ovelhas para pastagens que recuperam e reabilitam a vida, a serenidade e a paz das ovelhas. Terá cetro de ferro, força, poder, mas não para tiranizar. Este sentido de pastoreio projeta sentidos a este cetro e a sua autoridade. Não é para causar sofrimento, mas para levar a boas pastagens e boas fontes de água, a imagem bíblica do pastoreio. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. O dragão queria destruir, mas o filho do povo de Israel arrebatado para junto de Deus é a imagem que o autor usa para dizer: o dragão, por mais que tenha poderes, não é capaz, nem com a criança, filho de um povo de Israel. Foi arrebatado, usa a voz no verbo passivo. Quem é que foi esse? Quem é que o levou? O Império Romano pode ser todo poderoso, mas não é capaz de definir o destino de um menino, porque ele é portador da realidade de Deus e do seu trono, do poder de Deus. Um poder para pastorear. Ou seja, o leitor é convidado. Tantas potências e onipotências pretendidas pelo dragão. Mas quem vai reger a história ou pastorear a humanidade é alguém cuja autoridade está vinculada ao trono de Deus e encarregado de irradiar desde o alto a bondade de Deus. Ele vai pastorear as nações. É para atuar na história. As nações pagãs, todas. Ele vai chegar. Leitor do Apocalipse, tenha paciência. Eis o destino final. Um menino será portador da salvação de Deus. É isso que o autor pretende do seu leitor. Seja perseverante. O dragão é poderoso. Só com uma rabada, uma vez me perguntaram, dá uma rabada e já movimenta 1/3 das estrelas do céu. Estrelas, de novo, figuras proeminentes da história humana. Ou seja, era capaz de arrastar os poderes humanos e tomá-los para si. Sigamos um pouco mais. Versículo 6. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. A mulher, figura do povo de Israel, que depois se tornará também figura da igreja, fugiu então para o deserto. Não é que ela fugiu, como se fosse um verbo na voz ativa, que ela conseguiu fugir. Ela foi levada para o deserto. Deserto, na tradição bíblica, o deserto tem aqui uma dupla face. De um lado é o povo em caminho, suor, cansaço, urgência de fidelidade. É também um povo da aliança. Mas o deserto é também o lugar da intimidade com Deus. Ela, povo, o deserto é também lugar de refúgio. Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada. Lembra que no deserto o povo era sustentado? O maná caía do céu e o povo se mantinha por 1260 dias. Não poderia ser aqui 1265 dias? Ou 1252? Por que 1260 dias, William? Você sabe? Simbologia?
Qual simbologia? Aí é com o senhor. Ah. Dom José Antônio Peruso. Deixou até o cabelo crescer um pouco para garantir o charme, mas não sabe os 1260 dias. Cuidar do cabelo é mais fácil, né? Com certeza. Ele não sabe porque ninguém explicou. 1260 dias, telespectador, é o total de 42 meses. Que são também 3 anos e meio. 7 é a totalidade. 3 anos e meio. 7, quando fala de tempo, quer se referir à eternidade. 3 anos e meio, quando se refere ao tempo, aqui é o símbolo da história. Por toda a história, esta mulher será protegida por Deus. Toda a história humana. Esta história deste nosso mundo. Deus vai cuidar desta mulher, deste povo. E olha, o povo de Israel, os religiosos israelenses que têm, eles se sentem, e de maneira correta, sim, prediletos por Deus. Não porque são um fim em si próprios, em si mesmos, mas porque Deus quis contar com eles para abençoar a humanidade. Vamos ao versículo seguinte, então. Agora, você sabe, né, William? Agora eu sei. Eu sei que você tem bem mais do que 3 anos e meio. Mas a mulher protegida por 3 anos e meio, 1260 dias, é referência a um povo. Que depois essa mulher será também igreja, a igreja. 1260 dias, 42 meses. Em outros momentos vai falar um tempo, 2 tempos, 1 ano, 2 anos, meio tempo, 3 anos e meio. Formas distintas para referir-se ao tempo da história humana. Vamos lá, 7 e 8. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Houve uma batalha no céu. A pergunta é sempre aquela: onde começou o mal no mundo? Quem é o autor do mal no mundo? Por que tanto triunfo da maldade na história? E o cristão, seguidor de Jesus, perseguido com dramática violência, porque o Império Romano sempre foi, o poder humano, não só o Império Romano, o poder humano sempre foi violento. E quando ele é elevado às alturas do poder político e poder econômico, então a conjunção destruidora é impressionante. Houve uma batalha no céu. Pensava-se que as potências adversárias de Deus estavam embaixo, no mundo, no alto. A batalha no céu, o autor até interrompe, né? Parou de falar da mulher para falar agora dessa batalha. Para dizer o quê? Aqueles anjos que se pretendiam deuses, quem pretende tornar-se Deus no lugar de Deus sempre será portador de violências, de maldades, de egoísmo e de força que divide. Fonte de desesperos. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Já não houve lugar no céu para eles. As forças do mal começou a derrota das potências malévolas. Do céu serão expulsos. Mas a gente vê depois que foi expulso do céu mesmo o poder demoníaco. Eu quero agradecer a você que contribui com essa obra de evangelização e mantém toda a rede Evangelizar de comunicação. E quero pedir a você que ainda não faz parte da nossa família, através do telefone 41 3221 6060, você pode ligar e fazer parte da nossa família e contribuir com essa obra. Você doa com generosidade.
Nós evangelizamos e empregamos todos os recursos com sabedoria e responsabilidade. Vamos de música, voltamos já. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Estamos de volta, gente. Terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. A saudação para Sandra de Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná, Gabriel Colombo, região metropolitana, Guilherme de Fortaleza, Rosa de Juiz de Fora e a Paula do Rio de Janeiro. Mas olha que bela lista que você tem aí, não dá para saudar todo mundo, mas muita gratidão. São os nomes que nós retiramos ali das nossas redes sociais que acompanham o nosso programa. Alguns, né, Dom Peruso? Avise aí que com esse seu cabelo novo, você espera maior audiência. Ou William. não, né? Força, o charme do homem parece que já venceu até o dragão do Apocalipse. Ué, a Beth pode estar com o cabelo apocalíptico dela, eu posso também com o meu, né? Tá bem. Vinícius e o Jean também dá uma caprichada na cabeleira, né? Eles ainda vão ver. Eles chegam lá. Controlem-se, Vamos mudar de meninos. assunto. Telespectador, viu? É começar aqui já instaura-se a bagunça. Vamos por ordem nessa geringonça e vamos ao Apocalipse. Vamos lá, por favor. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos. Mi em hebraico, também em aramaico. Quem? El Deus. Quem como Deus? O dragão pretendia ser o Deus da história e fazer seu poder prevalecer. Este nome está a dizer que a comunidade dos anjos que se mantiveram fiéis e expulsaram do céu os que quiseram ser deuses de si mesmos. O mal no mundo, na antiga mitologia, mas também no povo de Israel, onde começou? Começou no dia em que homem e mulher quiseram ser independentes de Deus. Também no Apocalipse, o homem e a mulher quiseram comer imagens mitológicas do fruto, para eles serem deuses de si mesmos e dispensar o Deus verdadeiro. Sempre que homem, mulher, a humanidade quer ser Deus de si própria, causa sofrimento e destrói a si mesma. Sempre. Quando Deus é ignorado, a humanidade é golpeada. É isso, nesse tipo de linguagem simbólica é esse tipo de linguagem simbólica que o autor, destacando-a, está dela se servindo para falar de uma verdade maior do que as próprias imagens. Já não houve lugar no céu para aqueles que se rebelaram. E daí? Vamos ao versículo seguinte, 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro.
foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Foi expulso dos céus, foi precipitado, jogado na terra, e o sofrimento que os cristãos estão encontrando aqui, e as perseguições das quais são vítimas, a marginalização a qual são condenados, a opressão que lhes é infligida, se compreende, os poderes malignos atuam na história humana. Ei, venha comigo, telespectador. Isso, por essa câmera aqui, vem cá comigo. Vamos observar. Foi então precipitado o grande dragão. Primeiro título: 7 cabeças, 10 chifres, cor vermelha, com sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. Caramba, que figura aterrorizante. Primeiro título: grande dragão. O mesmo personagem, primitiva serpente. Serpente pica, envenena, é portadora de morte. Para o mesmo personagem. E na mitologia, também na mitologia bíblica, a serpente prenuncia o mal. Chamado demônio, divindade malévola. O mesmo demônio que é dragão, que é serpente, é também Satanás. Satanás é o nome aramaico para dizer adversário de Deus. O mesmo é sedutor do mundo inteiro, tem a capacidade de apresentar como verdade uma falsa verdade, seduz a totalidade do mundo. Olhe quantos títulos para se referir a um mesmo personagem. Isto é, o autor enfatiza claramente qual é a origem da perseguição e do sofrimento pelos quais estão passando aqueles cristãos, a violência que sofrem, e tenta explicar o mal que lhes é causado tem a origem nos adversários de Deus. Foram expulsos do céu, terão que ser expulsos da terra. E de fato, nos capítulos seguintes, lá pelo capítulo 18, eles serão expulsos também da terra. E no capítulo 21, o céu vem se estabelecer na terra. Já começou a derrota no céu. Serão expulsos, foram expulsos, serão expulsos da terra. E depois serão lançados ao fundo dos abismos e será fechado definitivamente o espaço deles. É a totalidade do universo que será redimida pelo o filho daquela mulher. E então agora nós podemos ver os versículos 10, 11 e 12, tudo numa vez só. Você pode ler o William, acompanha o William, e daí você também pode contemplar o seu formoso penteado. Acompanhe a leitura agora, caríssimo telespectador, telespectadora. Ouça, feche os olhos para não se encantar demais, somente ouça. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como foi a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos lá, voltemos por favor ao 10, por favor. William. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia... E agora se controle. Por favor, observemos, eu ouvi no céu.
Vencidas as forças demoníacas e expulsas do céu, eu ouvi uma voz forte. O vidente ouviu. Ele está a apresentar a sua experiência, sua visão aos seus leitores. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza. Começou a derrota do mal. E de fato, de agora para frente, de fracasso em fracasso, as potências malignas serão todas subjugadas para que os fiéis a Jesus Cristo possam experimentar a vitória do ressuscitado, a vitória do Cordeiro. Começou a descer a ladeira o poder diabólico. Vai até o final agora, do Apocalipse. Chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus. Deus e a autoridade do seu ungido, do seu Cristo. Cristo é o título adotado pelas comunidades cristãs para referir-se não apenas a Jesus de Nazaré e aquele que atuou. É aquele Jesus de Nazaré com tudo o que ele fez, disse, falou, padeceu a cruz, morreu e ressuscitou. Cristo é a menção a toda a história e tudo o que fez o Salvador. Então, Deus e de seu Cristo foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Acusador. Imaginava-se naquele tempo, desde o livro de Jó, aliás, mas temos outras informações também do livro de Daniel, do livro de Zacarias. Imaginava-se, William, que Deus tinha um trono e uma grande corte, e um dos cortesãos era Satanás, cujo papel era acusar os homens diante de Deus, como se fosse um grande julgamento. A partir do momento em que foi derrotado Satanás, o julgamento nos céus não tem acusador. Ou seja, é para que o leitor compreenda, se nos mantivermos fiéis, quando nos encontrarmos com Deus, não haverá quem nos acuse. Seremos julgados, mas sem que haja acusador a atormentar e destruir o nosso futuro. Como é um julgamento no qual não há acusação, é inocente. Não é simplesmente um título aplicado aqui por mera casualidade. Há uma intenção clara. Quem se mantiver fiel a Jesus Cristo não terá acusador diante de Deus. E eu ouvi no céu, são os anjos que cantam uma voz, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Os anjos do céu chamam de irmãos os cristãos que na terra se mantiverem fiéis a Jesus Cristo. E dia e noite acusava uma ação permanente das potências diabólicas em querer destruir o caminho dos cristãos. Vamos aí ao versículo seguinte. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Mas estes, os irmãos, os cristãos venceram. A causa desta vitória é o sangue do Cordeiro. E venceram também as potências satânicas, mediante o testemunho que dão. Eles, irmãos cristãos, o testemunho que dão não é apenas uma vitória sobre si, é uma vitória sobre o mal no mundo. Tudo aquilo que somos, às vezes, tentados. Sabe, William, vamos aqui ser concretos. Às vezes somos tentados a uma palavra que fere,
há um comportamento que hostiliza, há uma atitude que ignora pessoas. E somos, por algum rancor, por alguma dor interior, por alguma amargura que conservamos, somos movidos a agir com dureza de coração. Essa é uma versão da maldade diabólica que nos impele. Quando somos capazes de dominar esses ímpetos malévolos que às vezes nos invadem, quando somos capazes de testemunhar uma verdade maior do que essas tentações que nos envolvem, não é apenas uma vitória pessoal nossa, mas testemunhamos a vitória de Deus contra potências que querem nos seduzir. É um cotidiano de combate, não é uma batalha imaginária. A santidade e a fidelidade é uma experiência do dia a dia, não com heroísmos a cada 5 ou 6 anos ou 4 anos, como se tratassem de momentos particularizados. Não é a particularidade, é o cotidiano que atesta a fidelidade. Foram capazes até de desprezar a vida e aceitar a morte. A morte foi pequena demais ante a minha fidelidade a Jesus Cristo. Vamos um pouco mais. 12. Vai, leia, William. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Do céu foram expulsos, estão na terra. Cuidemo-nos. Porque sabem as potências demoníacas que o resultado final será a derrota definitiva. Pouco tempo lhe resta. Então também a terra será libertada da presença dele. Cristãos perseguidos, mantenham-se fiéis. A vitória está assegurada. E é interessante, aqui não são os homens e as mulheres que cantam para os anjos, são os anjos que cantam para a humanidade. Parece que o céu inteiro se volta para aqueles que na história são fiéis a Jesus Cristo e cantam, festejam antecipadamente uma vitória que já está assegurada. Parece um menino que espera a bicicleta que vai ganhar do Papai Noel. Ele ainda não ganhou, mas ele imagina a sua bicicleta, como é, que rodas terá, que cor vai ter, como será. Ele vive antecipadamente aquilo que o move a esperar hoje. Isto, ei, lá vai, começa a controlar o tempo. Eu vou ter que atiçar o dragão. Caramba! Vamos, rápido então. Outro versículo. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Está brabo o dragão, ele nunca está manso. Mas daí, sim. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto. Sempre no deserto. Sabe, William, lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, 19, 1 a 4, é um texto que você não leu, mas eu recomendo que leia, e o telespectador também. Fala que Deus carregou o seu povo pelo deserto como em asas de águia. A águia, quando voa e o filhote não é capaz de voar, ela o toma debaixo das asas e vai. E vai. Lá embaixo pode haver todos os abismos, ela sobrevoa soberana. É assim a mulher. Que venham todas as potências draconianas e todos os dragões. Ela sobrevoa sobre o povo de Israel, a mulher, que também é povo igreja. O Israel antigo e o novo Israel, os seguidores de Jesus Cristo, o novo povo de Deus. Segue. A fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. A mesma coisa, onde é alimentada por todo o tempo da história. Alimentada
reminiscência do Êxodo, lembra? O povo de Deus no deserto andava e Deus provia com o maná no deserto. Alimentado aqui não é simplesmente ingerir alimentos, é ser sustentado na vida e durante a história humana. E daí? Mais um versículo. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Acreditava-se que os mares, e no fundo dos mares, e os abismos dos mares era a residência, especialmente na mitologia grega, a residência das potências diabólicas. Então, um rio de água é uma espécie de a violência que procede dos abismos. Toda linguagem simbólica para falar a mulher e a sua descendência seriam o dragão, gostaria de destruir toda a humanidade. O diabo, o demônio, nunca quer o bem da humanidade. É a fonte de todo o mal. Mas daí o versículo seguinte... A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Agora é a terra também. Opa, começa o mundo criado a tomar o partido da mulher e da sua descendência. A terra absorve as águas, então numa linguagem da mitologia do tempo, para dizer o mundo criado quer também participar da vitória da mulher e de sua descendência. Vamos mais um pouco, que está terminando o tempo. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olhe, lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, quando comeram daquele fruto proibido, porém inimizade entre ti, a serpente, e a da mulher. Aqui está a inimizade em ato, mas ela venceu. Já lá no Gênesis, tu procurarás picar o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Já naquele texto e naquele tempo, a humanidade seria vencedora. Uma espécie de proto-evangelho assim chamado. É a humanidade que... Os que guardam os mandamentos de Deus, povo judeu, e os que testemunham Jesus, os cristãos, serão vencedores contra as potências daquele dragão vermelho, 10 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças, muitas coroas, muito poder. E daí? Daí acabou o texto. Até o 17. Daí acabou. Ei, telespectador, se até agora surgiam e ressurgiam perseguições e novas perseguições contra os seguidores de Jesus Cristo, sob muitas formas e linguagens e símbolos, agora o grande símbolo do mal no mundo, o dragão, ele foi derrotado. Começa o declínio das potências malignas e a história vai se tornar profundamente permeada da força e da vitória de Jesus Cristo. Ainda temos o capítulo 12, as duas bestas do Apocalipse, o número da besta, 666, temos que ver tudo isso, mas vão ser derrotados. O resultado final será a vitória de Jesus Cristo e a vitória dos que dão testemunho de Jesus Cristo. Num tempo, 2 tempos e meio tempo, ou seja, a história humana inteira. Vamos continuar e a próxima vez vamos nos reencontrar. Eu espero, William, não mude o seu penteado. Um grande abraço. Estamos chegando ao final de mais um programa. Obrigado pela sua companhia aí do outro lado, no Brasil inteiro. Obrigado, Dom José Antônio Peruso. Obrigado aos nossos músicos. Até o próximo programa, Conhecendo a Palavra.
evangelizar é preciso. Vitorioso Ele é, vitorioso Ele é, vitorioso Ele é, vitorioso Ele é, vitorioso é Jesus, abre os caminhos, vitorioso é Jesus, transpõe abismos.